Isso explicou muito bem. Essa discussão nos Estados Unidos começa em 1973, numa disputa jurídica que começou no estado do Texas e terminou na Suprema Corte. Nosso editor internacional Marcelo Favalli preparou aqui um telão que resume o famoso caso Roe versus Wade. Boa noite, Favalli. Boa noite, Márcio, a todo mundo que nos acompanha. Vamos conhecer primeiro esses personagens. Quem é Roe, quem é Wade, são sobrenomes dessas pessoas aqui que pautaram a política nos Estados Unidos no comecinho da década de 70. Então, a Jane Roe, que na verdade adota esse nome, ela nasceu como Norma McCorvey e morreu em 2017, ela foi primeiro ao Tribunal de Dallas, no Texas, quando ela pediu então para interromper a sua terceira gravidez. Ela era uma mãe solo, estava na terceira gestação e não gostaria de continuar com essa então terceira gestação. E ela teve o seu pedido negado, ali do lado do Márcio, pelo procurador de Dallas, Henry Wade. Daí o nome do caso que ganhou notoriedade no mundo inteiro, Roe versus Wade. Ele ganhou. Ele ganhou em Dallas, no Texas, mas ela levou o caso junto com mais um médico e um casal de americanos que também gostaria de interromper a sua gestação. E este caso, então, foi para a Suprema Corte, a última instância da justiça nos Estados Unidos, em 1970. O caso só terminou em 1973 e foi julgado no dia 22 de janeiro de 1973. Por quê? 2 dias depois da posse da reeleição do então presidente Richard Nixon. A Suprema Corte deixou claro que não gostaria que este caso envolvesse a campanha presidencial. Então, esperou o final da votação, a então vitória de Richard Nixon, a posse, para então dar aí as leituras das alegações. A alegação, então, de Roe foi a seguinte, que os advogados dela, né, claro, considerar aborto crime viola a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, enquanto a lei do Texas dizia, até 1973, o Texas proibiu o aborto, a não ser que a vida da mãe estivesse em risco por causa da gestação, e em 2021 houve aí um adendo que concediu direito ao aborto caso não houvesse batimentos cardíacos do feto dentro do útero. A 14ª emenda da Constituição diz que as pessoas podem fazer o que quiserem com o seu corpo, é isso, basicamente? É o direito de cidadania e o direito à vida privada. É uma lei que foi colocada... Direito à vida privada. Exatamente. A 14ª emenda entrou na Constituição americana em julho de 1868. Temos as alegações. Na próxima tela, a conclusão. O que disse, então, a Suprema Corte em 73? Como eu falei, depois da posse de Richard Nixon, que o direito ao aborto pertence ao respeito à vida privada, como permite uma leitura da 14ª emenda constitucional, então, garantindo, assim, a decisão própria de, por exemplo, acabar com a gestação. A 14ª emenda constitucional, Márcio, já foi usada, por exemplo, em casamentos de pessoas do mesmo sexo, em direito à educação, em atos contra o racismo. É uma emenda dita em aberto e coube, então, em 73, a leitura dessa maneira pela Suprema Corte. Agora, assim como no nosso Supremo Tribunal Federal, a gente investiga muito, analisa muito o placar da votação. Isso também acontece com o placar dessa votação de 1973, para a gente saber como estava a Corte Suprema Americana entre liberais e conservadores e como a gente analisa esse momento na Corte, Favalli. Vamos olhar, então, em 73, a composição. Estamos falando de uma corte que tem 49 anos, há 49 anos atrás. Tem uma terceira tela aqui que encerra essa decisão, ou seja, na época foram 7 votos a favor da decisão contra 2. Qual é a situação hoje? São 6 juízes tidos como conservador na corte de hoje. Esse aqui é o placar de 1973, 7-2 a favor, então, das alegações de Roe. Hoje a gente tem, então, um perfil mais conservador, 6 juízes conservadores, 3 deles indicados pelo então presidente Donald Trump na gestão passada. Obrigado, Favalli. É importante a gente ter o Lorival Santana, nosso editor de internacional, para nos ajudar a esclarecer esses pontos. Lorival, boa noite, obrigado pela sua presença. Mas, principalmente, o que essa mudança de visão da Suprema Corte nos ilustra sobre o momento atual dos Estados Unidos, Lorival?
Boa noite, Márcio. É o resultado da escolha de 3 ministros, né, que lá são chamados de juízes, justices, né, conservadores, pelo Donald Trump, principalmente com esse objetivo, né, de acenar para o eleitor mais conservador, mais religioso dos Estados Unidos, e que aí mudou radicalmente a composição da corte. 3 juízes conservadores que entraram durante o governo de Donald Trump. Essa proposta, essa opinião é um terremoto político nos Estados Unidos, porque toca na questão mais sensível dos Estados Unidos, que são as liberdades individuais, né? Esse é o tema da 14ª emenda. E as pesquisas mostram de forma consistente um apoio de grande maioria da população americana ao direito ao aborto. Se em 1973, no ano de Roe versus Wade, segundo o Gallup, esse apoio era de 76%, em maio do ano passado, o mesmo Gallup mediu 80% de apoio, Márcio. Existem pesquisas que indicam 70%. Então, há um quase consenso, né, entre grande parte dos americanos em torno dessa questão. E agora, a questão política é a seguinte, começando as primárias mais importantes, começando hoje no Ohio, por exemplo, né, em que vai definir quem serão os candidatos republicanos e democratas para as eleições de meio de mandato de novembro, que definirão toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. E o presidente Biden e o líder Chuck Schumer da Câmara dos Deputados prometendo uma lei, transformar Roe versus Wade numa lei, né? Mas para isso eles precisam de 60 votos no Senado e o Joe Manchin, que é democrata, não é a favor disso. Precisaria de 50 para mudar a obstrução. E eles não têm esse voto, mas talvez contem com a ajuda de 2 republicanas, senadoras republicanas. Vai ser uma briga muito dura, Márcio. Enquanto você fala, Lorival, a gente está com imagens ao vivo em Washington, diante do prédio da Suprema Corte Americana. Ali na extrema esquerda, um cartaz, vergonha, shame on SCOTUS, nos ministros da Suprema Corte, vergonha nos ministros da Suprema Corte. Pelo menos os cartazes que nós vemos neste ângulo, pelo menos, são amplamente condenando essa possibilidade de mudança da lei do aborto nos Estados Unidos. Mas a gente sabe também, Lorival, que os estados já estão se mexendo. Por exemplo, Nova York quer baixar uma lei, e uma lei local, dizendo que sim, aqui o aborto vai continuar permitido. São 26 estados republicanos cujas assembleias legislativas, né, congressos estaduais, tendem a aprovar restrições ao aborto, e isso realmente causará enormes conflitos nos Estados Unidos. Você se lembra do conflito em torno do uso de máscara, dos lockdowns, que é uma questão de liberdades individuais, mas que era mais fácil de defender porque envolvia a saúde pública, né? O aborto envolve a mulher, o corpo da mulher, e essa é uma questão explosiva realmente nos Estados Unidos. De um lado, religião, de um lado, a defesa do direito, de que o Estado não tem o direito de interferir nessas escolhas da mulher, que são escolhas já difíceis sem intervenção do Estado, Márcio. Sem dúvida nenhuma, e são tantos pontos envolvidos nesse caso, como, por exemplo, como esse texto vazou da Suprema Corte e chegou à imprensa. Esse é um lado que também está sendo muito discutido por lá, e aqui no Prime Time a gente vai continuar acompanhando esse caso nos próximos dias. Por enquanto, muito obrigado, Lorival Santana.